Dá- Beleza. Bom, eu sou a Valquíria, sou psicóloga aqui no caminho da psicanálise, e junto com o Anderson, com a Sandra, com o Wilson Klein, a gente começou aqui nesse espaço, né, em 2016. Só que a nossa história é um pouquinho anterior a isso, né? E desde então a gente vem aí promovendo discussões, reflexões, né, espaços de troca para que a gente possa, como esse, né, para que a gente possa sempre crescer e viver a psicanálise, né? Acho que é importante falar um pouquinho do Caminhos. A gente lá faz os atendimentos clínicos, né? Nós temos os espaços de supervisão, os grupos de estudos, os nossos cursos teóricos, né? Os nossos seminários clínicos. Temos o meu xodó, que é o Em Tratamento, que a gente passa o seriado em treatment e faz aí o desenvolvimento do raciocínio clínico, né? Através das discussões com os grupos. A telinha no Caminhos e o nosso Cine Caminhos, né? Que através desse diálogo, como faremos hoje, né? A gente assiste um filme e vai fazer uma discussão entre o cinema e a psicanálise. Temos tentado que aconteça todo mês. Acho que estamos com sucesso nessa empreitada. E também agora, né, por conta da pandemia, a gente tem o projeto novo, que é o Caminhos na Elaboração de Pesos, em decorrência do Covid, né, onde a gente tem aí colegas atendendo, né, pessoas gratuitamente que estão aí com sofrimento em razão desse momento. É isso. Hoje quem vai conduzir aqui a nossa discussão é a Carla. A Carla Pena é doutora em psicologia clínica, né? Pela PUC do Rio, é psicanalista, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Carla, vou pedir tua ajuda agora para a parte em outra língua que não o português. Ok. Vamos lá. Faz parte de... Group Analytic Society International, Sociedade de Grupo Análise Internacional. É ex-presidente da Sociedade de Psicoterapia Analítica, de grupo, né? Lá do Rio Fui. Ex-presidente. Tem o livro lançado, né? Que é o Inconceito Social, e um para lançar, é isso? Se chama Da Psicologia das Massas aos Grandes Grupos. História... É que mudou o nome do livro, eu esqueci o nome, mas é história, teoria e considerações práticas, é isso. Essas coisas, a editora que eu gostava o nome anterior, mas eles pediram para mudar porque acharam que seria mais comercial esse nome. Então, é esse, na verdade, da psicologia da multidão aos grupos grandes. Sim. Então, é isso. Por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda, e assim como todos, vamos iniciar então. Então, gente, muito obrigada, né? Na verdade, esse convite foi assim, eu me convidei, porque eu estava assistindo um outro, né? Cine Caminhos, com o filme A Onda. E a partir da discussão, né, eu fiquei pensando, puxa, um filme que combinaria muito com o debate da Onda, né, que é um filme alemão, né, que é um grupo de alunos que fazem uma experiência, né, com um grupo fundamentalista, né, totalitário, e vão experimentando uma série de questões. Eu pensei que o filme A Caça seria um filme que, além de combinar bem com aquele filme, é muito atual, né? Porque o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, me remete bastante, né, a essa questão. Então, eu agradeço muito ao grupo que eu conheci, né, online,
o pessoal do Cine Caminhos, o grupo de psicanálise de grupo Instituições do SEDES, né? A Sandra, os colegas todos aqui, Maria Luísa, a Elge, Joaquim, acho que tem, deixa eu ver, tem mais, a Ângela está aqui também, enfim, pessoas do grupo que eu conheci, né? E o Klein também, e essas coisas maravilhosas que acontecem no online, que a gente vai fazendo amigos que a gente nunca viu de verdade, né? Mas é como antigamente, que as pessoas tinham amigos que se comunicavam por cartas, né? Lá nos séculos passadíssimos, as pessoas se comunicavam por carta, então a gente se comunica por vídeo, né? Enfim, no Jetsons dos anos 2020, né? Enfim, então eu vou começar falando, né, sobre o filme, né? Eu combinei com o Anderson que, quer dizer, eu trouxe um trabalho escrito, mais ou menos, para a gente refletir, mas se vocês acharem necessidade de interromper para fazer uma pergunta, tudo bem, ou então a gente pode deixar para debater no final. Então, a gente vai sentindo também, no decorrer, né, do debate, como é que vai ser, né? Enfim, então, a escolha do filme A Caça relaciona-se ao fato de que o filme apresenta uma interpenetração de questões de ordem individual e coletiva, sociocultural, presentes no mundo contemporâneo. O enredo da caça permite, à primeira vista, a discussão da problemática relacionada a experiências traumáticas de abuso, vivenciadas pelos personagens, tanto Clara quanto Lucas. Contudo, também possibilita a investigação da psicodinâmica de uma pequena sociedade dinamarquesa. Então, como quem já me conhece sabe que eu trabalho com grupos grandes, eu me interesso por esse tema, que é um tema que a gente não tem tanta literatura aqui, eu resolvi que, usando uma visão binocular, né, bioniana, eu poderia fazer uma relação do que acontece com esses principais personagens e o contexto social daquela pequena cidade, né? Dessa maneira, eu vou usar a teoria sobre a psicodinâmica dos grandes grupos que eu vou apresentar e vou falando para e passo com ideias que eu tive sobre o filme. Antes de começar, eu acho que é importante, não custa lembrar, as palavras do Freud, em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, quando ele dizia que a psicologia individual é, ao mesmo tempo, psicologia social. Então, eu acho que isso está em mente quando a gente pensa no filme. A primeira sequência do filme insere o espectador num ambiente onde a história vai se desenrolar e mostra um grupo de homens brincando em um lago. Em seguida, mostra um pouco do comportamento do personagem central, Lucas, né? Ele mergulha e vai lá meio que salvar o colega de uma brincadeira, né? Lucas é um homem de 42 anos, divorciado, com problemas com a ex-esposa e com o filho. Trabalhava como professor, mas desempregado, aceita um emprego temporário em uma escola para crianças pequenas. Afetivo, quase ingênuo, parece gostar de crianças com as quais desenvolve uma relação aparentemente paternal, mas de fato bastante fraterna. Ele parece um menino ali brincando com as crianças. Quando a gente vê ele naquelas brincadeiras que eu chamaria de brincadeiras de caça, né? Ele parece, às vezes, imita um orangotango direitinho, né? E ele fica sempre correndo atrás e assustando, né, as crianças, como se fosse um lobo mau, vamos dizer assim. O encontro com Clara, filha de seu amigo de infância, a caminho da escola, revela a complexidade da trama que vai se desenrolar. Clara é uma menina de aproximadamente uns 6 anos, que sofre com a negligência dos pais, apresentando características, né, no comportamento, características obsessivas. Todos parecem dar pouca atenção à menina, que presencia as brigas dos pais e as pesquisas sexuais do irmão mais velho. Desamparada e assustada, tenta, como um chapeuzinho vermelho contemporânea, chegar sozinha à escola. Clara é uma criança traumatizada, abusada e precocemente introduzida no mundo adulto. A relação que estabelece com Lucas
é desde o início marcada por uma intensa transferência edípica, deslocada e uma sensualidade dirigida a Lucas, como um substituto paterno. Esse, por sua vez, carente e solitário, desvalorizado, socialmente afastado do filho, encontra em Clara uma substituta merecedora de preocupação e afeto. Assim, ambos desenvolvem uma relação de cuidado e proximidade, que, por vezes, parece extrapolar os limites das diferenças de línguas entre a criança e o adulto, como Ferenczi nos fala, né? Isso é, a linguagem da ternura parece confundir-se com a linguagem da paixão, mesmo que de forma inconsciente, em momentos onde o estranhamento de confusões de língua ganha muito espaço. O clímax dessa confusão surge através de um coração de papel presenteado a Lucas por Clara, seguida pela rejeição desse afeto inapropriado, do beijo, né, que ela dá nele. Que ele, dessa vez, ele marca um limite entre criança e adulto, né? Confusa, frustrada e se sentindo rejeitada por Lucas, Clara fabula, misturando não apenas fantasia e realidade, como é característico de crianças na sua idade, mas transformando a sua condição de uma criança, né, desamparada, uma criança abusada, em abusada sexualmente. Mais do que isso, ela faz uma identificação com o agressor e, de vítima confusa, acaba sugada para o papel de perpetradora, digamos assim, de uma questão, uma confusão que se armou, né? Com o auxílio da rigidez da diretora da escola, a confusão está armada. Embora membro ativo da comunidade dinamarquesa, Lucas parece um pouco deslocado das funções esperadas dele pelo grupo social, seja pelo desemprego e divórcio, seja pelo trabalho de características femininas que encontra na pré-escola, né? Quer dizer, o grupo de homens é muito sexualizado em função da caça, né? Das brincadeiras, é um grupo muito homogêneo, né? Muito sexualmente marcado, um grupo de homens, né? E ser professor de escolinha infantil é uma coisa pouco esperada por um homem como o Lucas, tá? Mesmo assim, o filme revela um homem afetuoso que desenvolve uma relação com a Nádia, né? Embora ela seja também uma imigrante, então uma pessoa que está fora do contexto daquele grupo social. Nesse momento, o filme retorna ao grupo e mostra Lucas caçando um cervo, e mais tarde comemorando com o grupo suas façanhas. É interessante como no início do filme, nesse momento que ele comemora a caça ao cervo, e no final tem aqueles gritos, né, que são iguais ao grupo da torcida aí do Palmeiras, que hoje é o dia do jogo, né, que fica todo mundo... Mas lá em dinamarquês é uca, caruca, uma coisa assim engraçada, né, mas é o jeito deles, né, torcerem, que é uma coisa é um tipo de linguagem muito comum nos processos que eu vou falar para vocês. Lá naquela vizinha ali, é muito quente, ó. Olha, Helena, vamos lá. Aí, enfim, então, essa interação dos homens mostra novamente uma grande sintonia, esse grupo de homens, que tem uma profunda, né, sintonia em termos de igualdade de hábitos e crenças. É um grupo homogêneo, regredido de alguma maneira e envolvido na celebração de um ritual, o da caça, que é uma atividade que permite a catarse da agressividade, o deslocamento e a contenção da sexualidade e da agressividade do grupo. Aqui, aí eu vou começar a trazer uma coisa muito bacana, não tenho como, quando eu assisti esse filme, não deixar de me lembrar de um trabalho do psicanalista pioneiro John Wickman, que o nome do trabalho é Uniformidade e Diversidade em Comunidade. Esse trabalho é fruto de duas palestras que o John Wickman deu na Sociedade Britânica de Psicanálise em 1938.
e o trabalho estava relacionado a uma experiência que ele teve como médico em 1916 e 1917, um pouco antes da Revolução Bolchevique. Então, ele foi, né, no France War Victim Relief Unit, ele se graduou em medicina. E aí, em vez de ele era Quaker, em vez de ele ir para a guerra, ele foi enviado para uma comunidade na Rússia para ajudar a instalar um hospital e treinar as enfermeiras. Tá? Isso foi no início da guerra, mas ainda antes da Revolução Russa. E aí, vivendo nesse vilarejo, ele interagiu com os membros dessa comunidade, que viviam modestamente da agricultura, sem líderes e numa condição de homogeneidade de laços, crenças e coesão. Era uma comunidade homogênea que tinha na uniformidade, na homogeneidade do laço, o seu ideal. Então, através de duas situações distintas, uma que assim, não havia um prefeito ou uma autoridade local, era sempre uma pessoa que era um idoso que era designado por um centro, né, para ser a pessoa que tomava conta da região. Então, um membro da comunidade matou de uma forma bruta o cavalo desse homem. E o Rickman, conversando com ele, o homem disse que a comunidade teve um encontro, disse, não vamos puni-lo, porque isso não vai adiantar nada, vai acabar com a união nossa do grupo, né? Então vamos deixar por isso mesmo. Mas um propagandista da Revolução Russa visitou esse mesmo vilarejo e foi espancado, né, a garrafadas pela comunidade, só porque queria distribuir panfletos. E o Hickman foi atendê-lo, e o homem fugiu, e depois um outro propagandista também foi espancado. Então, o Hickman observou o seguinte, que um delito cometido por um membro do nosso grupo é mais ou menos aceito e perdoado. Mas alguma coisa que é cometida por alguém de fora é bastante condenado, né? Então, o comportamento indulgente com os nossos e agressivo com os outros funcionava como um elemento de coesão do grupo e proteção contra o medo, né, do aniquilamento e a irrupção de impulsos agressivos. Eu achei que o vilarejo onde o Hickman trabalhou se assemelha de muitas formas a essa comunidade do filme, né? A conclusão do Hickman é que havia uma diferença significativa entre o fato da ameaça contra a coesão do grupo vir de fora e de dentro. Isso fazia uma diferença, pois no grupo homogêneo sem líder, a preocupação era de preservar a ligação que mantinha os membros unidos. Os grupos prescindiam da figura do líder, e o ideal do ego estava colocado no próprio grupo, como o Didier Anzier mais tarde foi falar, né, através da ilusão grupal, né? Em contrapartida, não havia espaço para as diferenças individuais. O Hickman dizia que era um grupo que tinha muita pobreza intelectual, por exemplo, as mulheres não faziam artesanato, porque a ideia ou alguma outra atividade criativa era todo mundo viver muito parecido. E qualquer diferença que surgia de algum membro era visto com muita inveja. Então, havia um fluxo migratório muito grande, muita gente não aguentava ficar no vilarejo e ir embora, né? Então, a manutenção da coesão do grupo, ela acontecia graças à ideia de projetar para fora do grupo, né, a agressividade que estava presente no grupo. Então, veja bem, essas observações são de 1916 e 17. Esse trabalho é extremamente importante porque foi um dos primeiros trabalhos em que se pôde associar a psicanálise à cultura, né? Porque, embora ele só tenha falado sobre ele em 38,
o Freud, antes desse trabalho, só tinha escrito Totem e Tabu, né? Vamos, talvez, reflexões sobre a Guerra e a Morte de 15, uma coisa assim, né? Enfim. Então, essas observações, hoje, para a gente, não são muita novidade, mas, naquela época, faziam todo o sentido. E o Freud vai falar também, né, que o futuro das formações grupais está relacionado com um balanço dos investimentos libidinais dos membros do grupo, né? E ele usou aquela metáfora dos porcos espinhos. Se você está muito, do Schopenhauer, se você está muito junto, você se espeta. E se você tem uma direção, uma distância ótima, o grupo flui bem. Então, parece que o segredo das relações grupais é uma coesão ótima. Mas uma das coisas mais difíceis de você encontrar num agrupamento humano é uma coesão ótima. E essa balança no investimento do narcisismo individual e no narcisismo coletivo, né, na identificação com o grupo. Né? Além disso, a questão das relações indivíduo-grupo estavam relacionadas em Freud não apenas aos vínculos libidinais, às identificações, mas também a ambivalência emocional, que a Sandra estava falando um pouco antes. Há questões econômicas que concorreriam para um equilíbrio de forças. Eu acho que tem uma questão econômica, de economia psíquica, muito importante nas relações de grupo. Então, uma distância intermediária parece ser o segredo do grupo, né? Se você estiver muito próximo, você é levado à fusão e à indiferenciação, né? E se você estiver separado demais, você é levado a um espalhamento, vamos dizer assim, depois eu vou falar, né? Então, essas ideias do Hickman, veja bem, esse trabalho do Hickman ficou engavetado lá nas palestras há muito tempo depois, guardado lá nas caixas da Sociedade Britânica. E aí, a Pearl King, que é uma historiadora da psicanálise, foi fazer um levantamento do trabalho do Hickman a pedido da esposa e da filha. Então, ela começou a resgatar vários trabalhos, ela publicou 2 livros sobre os trabalhos do Hickman, né? E, então, esse manuscrito, ele circulava na mão de alguns colegas psicanalistas que se interessavam por grupo, que tinham trabalhado no hospital de Northfield, enfim. Então, ele circulava na mão de pessoas. Mas ele só foi publicado em livro em 2003. Olha que loucura. Só em 2003 o grande público pôde ter acesso a esse livro. Tá? E aí, então, na década de 60, começaram os estudos sobre grupos grandes. O que são grupos grandes? São grupos com mais de 80 pessoas, 80, 100, 150 pessoas. E eu me encantei por esse trabalho, eu fiz o meu doutorado muito em cima desse trabalho, né? Então, tinha um psicanalista francês, mas que vivia na Inglaterra e trabalhava na Tavistock, que ele fez uma pesquisa que ele dizia o seguinte, que os grandes grupos buscam homogeneidade como uma proteção contra angústias muito primitivas. E o trabalho dele era de orientação kleiniana, porque o trabalho do Hickman também era kleiniano, mas ele era totalmente inspirado na experiência russa do Hickman, né? E aí ele postulou a teoria de oneness. Oneness é um só, né? Para a vida inconsciente dos grupos. Então, os participantes de um grupo estariam em busca de uma união com uma força onipotente, que os levaria a se renderem como indivíduos ao grupo com o objetivo de preservarem a existência através do desenvolvimento de um sentimento de totalidade.
Então, quer dizer, é todo mundo junto, é todo mundo fundido, somos um só, somos, como é assim, a torcida do Palmeiras é uma torcida única, né? Uma só, né? Só pensamos igual, né? E isso permitia que o indivíduo se protegesse contra angústias e medos, perdendo-se em sentimentos oceânicos de união com o grupo através de uma inclusão salvadora. A teoria de Oneness aponta para a transformação do comportamento dos indivíduos quando estão numa massa, num grupo grande. Ele postula que, como resposta à ameaça da identidade pessoal que a pessoa sofre quando está numa massa grande, as pessoas regrediriam e a defesa seria a homogeneização. E o indivíduo sobrevive sendo igual ao outro. Tá? A partir da ameaça identitária e da regressão, os indivíduos são levados a um comportamento caracterizado por inveja, porque ele era craniano, identificações projetivas que ficam se bombardeando, é um bombardeamento de identificações projetivas no grupo, angústias de separação, fusão e skin phenomena, quer dizer, fenômenos de pele, como a Esther Bick trabalhou. Assim, de forma distinta à proposta de Freud, em 1921, o grande grupo, né, porque a proposta de Freud em 21 é a relação, a identificação dos membros da massa, né, e a relação com o líder. Né? Na perspectiva do Oneness, o grande grupo estaria diante de uma fusão narcísica coletiva com a imagem não do pai edípico, mas de uma mãe onipotente. E aí a teórica francesa Chasgues-Miguel, quando analisou grupos ideológicos, também na década de 70, ela sugeriu que haveria um desejo de fusão entre o eu e o ideal do eu. E esse processo está relacionado tanto à regressão no grupo quanto às ilusões. Para ela, as formações coletivas, especialmente em grupos ideológicos, isso a gente já pode entender, tudo o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo em termos de falhas, acho que quase gol do Palmeiras, ameaças identitárias. Né? A gente estaria vivendo hoje, até com os grupos, as polarizações, tanto de grupos de extrema-direita quanto extrema esquerda, uma necessidade de ficar todo mundo muito junto, em cima de uma ideologia, em cima de uma coesão grupal, como proteção. Mas o que ela fala é o seguinte, que a fantasia dominante não é de submissão ao pai, porque é mais regressivo. É um desejo de caráter regressivo de reunião coletiva com uma mãe onipotente na fantasia. Tá? Então, quando o Klein não está aqui, mas quando você estuda Hitler, muitas pessoas dizem que não era uma relação com o pai, né? O Hitler também era uma mãe, a mãe pátria, todos aqueles processos que foram acontecendo paralelamente. Né? As ideias de Turquet, na década de 90, deram origem a um novo tipo de trabalho, novas formulações, que deslocaram a atenção nos fenômenos de coesão nos grupos, porque a gente sempre estudou fenômenos de coesão no grupo. Né? Mesmo quando o Bion falou dos 3 pressupostos básicos, ele falou, as pessoas pensavam numa perspectiva da coesão do grupo, só que na coesão em cima de diferentes pressupostos básicos, embora ele não estivesse falando disso, ele estava falando de processos de incoesão. Então, nos pressupostos básicos, ele está falando de mecanismos de incoesão. Né? Então, houve um deslocamento na década de 90 para um pensamento
coesão nos grupos para um pensamento de incoesão, né? Então, a partir da experiência clínica com trauma, o L. Hopper é que começa a trabalhar essa questão dos fenômenos de incoesão. Se indagando, o que aconteceria com um pressuposto básico que fosse mais primitivo, que fosse anterior ao pressuposto básico de dependência do bio. Dentro da teoria klein-bioniana, não era possível postular um pressuposto básico anterior ao da dependência. Mas, usando o Winnicott, né, ele pôde pensar que os grupos, para darem conta de angústias muito primitivas, do medo do desamparo, né, e falhas na dependência básica, não só na relação, né, mãe-bebê, mas na relação com a família, na relação com as instituições e na relação com a sociedade, como a gente está vivendo agora. A gente está vivendo um mundo de pandemia que a gente sente que é como se a gente não pudesse contar com ninguém. Até dentro da nossa família fica complicado, porque um adoece, um perde um emprego, enfim. Então, a gente está vivendo momentos muito limites, né? Então, a ideia que o Hopper trabalha, eu não vou entrar muito na teoria, mas eu acho que é importante a gente pensar que ele, então, definiu essa teoria, que seria a teoria da incoesão, que se dividiria em mecanismos de agregação e massificação, em polarizações assim. Então, já vou acabar com essa teoria hard e vou voltar para o filme para a gente poder discutir um pouco essas questões, né? Então, ele fala que, diante de experiências traumáticas e de situações de desamparo e falha de dependência no ambiente, começam os fenômenos de incoesão predominam, né? E na pequena sociedade dinamarquesa do filme, as interações entre as pessoas apresentavam características dos processos de incoesão, que ele fez uma descrição muito grande. Então, o medo, né, as ameaças que eles sentiam em relação à própria sobrevivência do grupo, levou a estados de massificação, onde a necessidade de fusão, né, de um se reunir com o outro, né, a necessidade de todo mundo pensar igual e ter os mesmos laços, e a projeção para fora de aspectos dissonantes foram exigidos. O episódio de sedução de Clara foi o gatilho para que o grupo projetasse para fora, em Lucas, na figura de bode expiatório, os seus conteúdos agressivos. No filme, as autoridades locais não são facilmente identificáveis. Contudo, Grete, a diretora da escola, parece comandar um grupo de mulheres muito identificadas entre si. Quando senta todo mundo naquela mesa para conversar, aquelas mães, professoras, é todo mundo, ninguém dialoga, né? É uma coisa assim de acusação, né? Enfim. As decisões da comunidade parecem ser irrefletidas e o comportamento de todos é marcado por características fundamentalistas, né? Porque o fundamentalismo não é um fundamentalismo religioso, né? O fundamentalismo é um fundamentalismo de crenças. Então, o comportamento do grupo social era como se fosse um fundamento marcado por essa igualdade do fundamentalismo, onde não há valorização das diferenças. Até o psicólogo, que eu não sei se era psicólogo ou se era psiquiatra, convocado para investigar o caso, estava totalmente identificado com o grupo social, estava repleto de memória e desejo, quer dizer, o contrário do que se poderia esperar, ele quase que induzia as respostas da menina. Em todo o filme, homens, mulheres e crianças parecem interagir em função das leis rígidas do grupo social, ou através de rituais, como a celebração do Natal e o ritual da caça, onde a necessidade de autoproteção e proteção mútua, características de estados de magnificação, são evidentes. A afirmação de Theo, pai da Clara, exatamente descreve um comportamento de massificação, porque ele diz assim,
tem muita maldade nesse mundo. Se a gente ficar junto, ela vai embora. Logo após a absolvição do amigo. Isso ilustra com perfeição a tendência de massificação. Foi naquela hora que ele conversa, né, que ele, depois do Natal, que ele vai levar a comida, né, para o amigo, e ele fala isso. Né? Agora, na caça, existe uma tensão muito grande que a gente sente o filme todo. Parece que vai explodir alguma coisa e a gente fica captado achando o que vem a seguir. Né? As diferentes formas de escoamento e contenção da sexualidade e da agressividade predominam. Por quê? Porque você, para preservar a massificação, você tem que conter a sexualidade e colocar a agressividade para fora. Isso você vê em qualquer grupo massificado. Né? A gente pode fazer alguns paralelos com realidades que a gente tem presenciado no dia a dia. Revela-se tanto através do consumo de álcool dos homens excessivo, quando estão reunidos, como o comportamento das mulheres na escola. Os afetos transbordam. Lucas está sempre no limite, oscilando entre uma tensão muito grande e um transbordamento afetivo. Em Clara, o excesso é evidente de todas as formas. Né? E ela encena, né? É um enactment mesmo, né? De todo o sofrimento dela. O irmão da Clara parece integrado ao padrão masculino preconizado pelo grupo social, embora o Anderson tenha me chamado a atenção que ele tem um olhar estranho, a gente vai conversar sobre isso. O Marcos, que é o filho do Lucas, ele mostra uma evolução diferente, né? No início ele está silencioso, depois ele fica revoltado, defende o pai, né? E no final do filme, quando ele se torna um membro adulto daquela comunidade e integrado totalmente à comunidade através do ritual da caça, ele se identifica com os valores do grupo social. Então, às expensas da manutenção da fusão demandada pelos estados de massificação, o interjogo entre o transbordamento dos afetos e sua necessidade de contenção está sempre presente na trama. Embora a cidade pareça pacífica, a agressividade latente encontra-se contida por um fio. E a gente vai vendo, começa a irromper na agressão física a Lucas no supermercado, a Marcos em substituição a Lucas quando o pai é preso e ele apanha, né, do pai da Clara, no sacrifício simbólico, né, de Lucas através do assassinato da cadela Fanny, que é um momento assim muito terrível, eu acho, no filme, né? Então a gente vai vendo como vai acontecendo o deslocamento da agressividade, porque uma das coisas muito importantes que eu aprendi com o Hopper é que é o seguinte: para você manter a coesão, uma pretensa coesão, manter a união, você precisa ficar sempre projetando a agressividade para fora. E como isso tem um alto custo, a agressividade vai aumentando, a escala da agressividade vai aumentando. Então, a gente pode entender como nas guerras e nos movimentos totalitários, né, vamos dizer assim, no fascismo e etc., como que a agressão ela vai sempre num crescente e ela vai ficando sofisticada e extremamente ritualizada, tanto nas suas expressões masculinas, mas também nas expressões femininas. Se a gente for estudar o nazismo, a gente vê os exemplos mais absurdos, né? de ritualização, vamos dizer assim, ritualização e sofisticação dessa agressividade. Né? O cultivo das tradições é uma coisa muito importante. E ele é marcado na trama, através da preparação para o Natal e sua celebração, mas também no ritual da caça, onde homens viram ratos e ratos viram homens. Essa frase é terrível, porque eu me lembrei logo dos judeus que eram, né, considerados ratos pelos nazistas. Então,
Essa afirmação é bem importante porque reúne diferentes linhas de fuga apresentadas no filme, que tem no ritual da caça o símbolo que faz um amálgama dos membros da comunidade local. O ritual da caça é um ritual de iniciação dos homens na comunidade, possibilita a identificação entre os pares, a homogeneização social e a projeção da agressividade para fora. No caso, na caça ao cervo, que é a vítima. O cervo funciona como um animal oferecido em sacrifício, em prol da sobrevivência e da expiação da culpa simbólica da comunidade unificada. O ritual da caça permite brincar com as rígidas polarizações, eu, não eu, nós e eles, presentes no grupo social. Na caça ao cervo é possível jogar, alternar, mas também ratificar papéis sociais enrijecidos, onde homens podem tornar-se caça ou ratos e caça podem se tornar homens. Nessa direção, é possível ainda observar que a maioria das relações entre os personagens é marcada por essa polaridade, caça-caçador, vítima-perseguidor. Parece que está sempre alguém sendo caçado, né? Enfim, Lucas, Clara e Marcos, eles são sugados pelo grupo para personificar papéis de caça e rato ou caçador e homem. Nesses momentos, fica claro que para o grupo manter a sua homeostase, alguém precisa ser aí role circuit. Isso é um termo de um psicanalista americano que em 42, eu não tenho esse artigo, eu não consegui, fala de uma teoria de papéis que em determinadas situações as pessoas são sugadas para personificar determinados papéis. Então, vamos dizer assim, até um presidente, a gente pode dizer que ele é muito fruto daquilo que foi no lugar que ele foi ocupado, dentro daquele grupo social, né? Então, o Lucas é sugado para esse papel e é escolhido em sacrifício como rato, servo e bode expiatório. Mas por que isso aconteceu com Lucas? O tema do bode expiatório é muito comum nos grupos humanos desde o Levítico, no Antigo Testamento, e está presente, né, através do ato da escolha de um animal, que apartado do rebanho é deixado só na natureza, com o intuito de expurgar a culpa de um grupo por uma calamidade ou crime cometido. Assim, tanto na Torá quanto na teologia cristã, como também na história, a eleição de pessoas ou de grupos étnicos como bodes expiatórios é uma realidade indiscutível. René Girard construiu, através de um sistema antropológico fenomenológico, uma teoria para explicar a origem da cultura e da violência na sociedade. Então, ele fala que sobre a eleição dos bodes expiatórios é um mecanismo essencial para a fundação da ordem cultural e da comunidade humana. Esse tipo de violência no grupo primitivo focalizava-se na eleição de uma vítima arbitrária, cuja eliminação reconciliaria o grupo. Essa vítima seria, para Girard, sagrada, e sua eleição estaria presente na gênese do sentimento religioso primitivo. O ritual do sacrifício funcionaria, portanto, como repetição de um evento originário, do mito e dos interditos do grupo. Aí a gente pode se lembrar do totem e tabu do Freud. Então, a questão do bode expiatório na trama da caça é muito grande, né? Então, eu poderia ter escolhido focar o tema todo na questão do abuso sexual, Lucas era abusador, era ou não era pedófilo, né? Tratar isso tudo dentro de um esquema ferenciano. Mas eu escolhi dar uma virada, né? Cristina diz aqui, a personagem infantil Clara, na minha opinião, é a grande massacrada. Claro, sim, com certeza. E concordo, Cristina, né?
enfim. Então, em grupos ou sociedades marcadas por processos de massificação, o Hopper vai falar que os dois pilares para a manutenção dessa pretensa coesão do grupal é um pensamento fundamentalista, caracterizado por um funcionamento e um pensamento esquizoparanoide, e processos de bode expiatório. Fica claro no filme que o ritual da caça ao cervo atualizava e reatualizava o expurgo de uma culpa ancestral, do pequeno grupo. Além disso, a busca pela homogeneização e a eleição de Lucas como bode expiatório, e, claro, da Clara também, funcionava como proteção contra angústias do grupo social. Aí a gente vai falar do Freud, né, com a questão do narcisismo das pequenas diferenças, né? Porque os investimentos libidinais no grupo garantiam a preservação do indivíduo às expensas de uma presteza em odiar e agressivamente rejeitar o outro. Dessa forma, se o narcisismo das pequenas diferenças funciona como um amálgama para a ilusão da coesão, promove também a projeção daquilo que é hostilizado e rejeitado. O narcisismo das pequenas diferenças é muito importante para a gente refletir sobre o filme, mas também sobre a realidade que a gente vive hoje. Porque a ideia do filme é quase que uma metáfora sobre coisas que a gente está experienciando na realidade. Enfim, tem mais uma coisinha só de teoria que eu não podia deixar de trazer, que era o estranho. Quando a ideia do texto freudiano do estranho, no qual Freud afirmou que os sentimentos de estranheza têm uma raiz nos complexos infantis. Assim, embora na acepção comum do termo, aquilo que é estranho, unleash, possa parecer não familiar, para Freud o estranho encontrava-se justamente ligado àquilo que é familiar, mas que há muito tempo estabelecido na mente, mas que se alienou através do recalque. Portanto, se o grupo, o que causou estranhamento no comportamento de Lucas e de Clara, né, porque aquilo foi um comportamento da dupla, né, era algo familiar à comunidade dinamarquesa, mas que foi recalcado. A reflexão sobre a eleição da fantasia incestuosa e do abuso sexual infantil protagonizado pela dupla, e da escolha de Lucas como bode expiatório da comunidade, reveste-se de sentido. Então, quer dizer, essa fantasia incestuosa e essa ideia do abuso sexual é alguma coisa que está muito presente, é um pecado muito grande que está presente na sociedade, no grupo social, e que precisa, de alguma maneira, ser expurgado, né? Então, Lucas, né, e Clara também, transformam-se no porta-corpo, segundo, isso é um termo do Caes, mas a gente pode falar também, se a gente pensar em Pichon Rivière, como o porta-voz, né, dos desejos inconscientes relacionados à sexualidade proibida, barreira do incesto, parricídio, que foram familiares ao grupo, mas que foram recalcados, mas que insistem em retornar. O comportamento indulgente de Lucas, né? As suas características diferentes, né? E a própria ideia da Clara, que era uma menina muito esperta, muito sensual também, de alguma maneira, né? Fez com que esses conteúdos que estavam recalcados na comunidade surgissem. Aí vem uma coisa muito interessante, que eu estava conversando com uma amiga que é espanhola, sobre esse filme, né? E o Lucas era um professor, né, no filme. E ela me contou sobre um documentário francês de um caso que aconteceu numa pequena comunidade francesa, em que um professor foi acusado de um estupro de uma criança, né, de pedofilia. E esse professor perdeu o emprego, foi demitido, o sujeito ficou numa situação horrorosa, destruiu a vida desse homem. E tempos depois foi desmentido,
né? Ele não havia violentado a moça. Então, existe um documentário sobre a história desse homem, tá? Ele era um professor, tá? Ela é espanhola, ela tem 70 e poucos anos, e ela era criança durante a ditadura do Franco. Então, ela disse que muitos professores foram, principalmente no interior, foram demitidos de suas posições, né, impedidos de trabalhar como professores, e foram violentados, né, foram julgados como que em praça pública, coisas assim. Alguém escreveu alguma coisa aqui que eu não vi exemplos, né? Tá. Olha só, Cristina fala o seguinte: a personagem infantil Clara, na minha opinião, é a grande massacrada, visível no final com suas limitações obsessivas diante de tantas linhas. Exatamente. Tá. Então, vamos comentar mais, Cristina, daqui a pouco. Eu já estou acabando, vamos abrir. Clara foi um porta-voz desse grupo, né? Passou por situação traumática, desamparo e falhas no ambiente, com certeza. Elgis fala da Escola de Base de São Paulo. Ângela também. Eu não conheço essa história, mas vocês podem me falar. Então, assim, me chamou muito a atenção porque sempre eram professores, né? E uma situação de pedofilia, que é um crime odiando. A gente sabe que uma pessoa, um pedófilo na cadeia, ele sofre mais do que qualquer outro criminoso, né? Enfim. Então, no final, uma coisa interessante é que o Lucas, ele se sentia, ele consegue lutar e provar, na minha perspectiva, né, a inocência dele, né? E mesmo aceitando, porque quando você é o bode expiatório, tem alguma coisa em você que também se coloca e aceita o papel. Então, isso aqui é o role suction, né? Você é sugado para um papel, mas tem alguma característica na sua psicodinâmica interna que aceita esse lugar que você é colocado. Então, isso a gente tem no Lucas e tem na Clara, né? Enfim. Então, ele luta para provar sua inocência e desafia a comunidade local. No fim do filme, Lucas Sérgio surge reabilitado, reintegrado ao grupo, participando com a nova mulher da iniciação do filme na comunidade e no ritual coletivo da caça. Embora aparentemente readaptado, Lucas retoma uma espécie de relação sensual com a Clara, né? A Clara tinha... eles têm uma conexão muito forte, e aquilo fica muito claro quando ela pede ajuda a ele na impossibilidade, né, Cristina, das limitações obsessivas dela, que ela não consegue cruzar aquele caminho, que também é um caminho de desenvolvimento infantil para ela. Então, a fantasia que você tem é que está se repetindo novamente a história, né? Essa apreensão, que para mim é uma fantasia, anuncia-se também na última sequência do filme, quando, durante a caça ao cervo, um tiro ecoa na floresta e passa de raspão no Lucas. Enfim, tudo parece retomar à normalidade no pequeno reino da Dinamarca, onde tradições, rituais e comportamentos fusionados vinculavam moradores naquela comunidade atemporal. Aquela comunidade poderia ser uma comunidade de qualquer época. Tem um outro filme que é O Homem de Kiev, que é uma história do Malamud, The Fixer, que também era um homem que foi acusado injustamente de violação de uma criança na Rússia no início do século XX, né? Então, tem o filme aqui, chama-se O Homem de Kiev. Eu não consegui assistir, tá? Reunidos com a agressividade e a sexualidade regulada novamente pelas leis internas, eles puderam novamente se proteger da maldade do mundo, pois se ficarem juntos, a maldade vai embora, como o Theo afirmou. Então, eu acho que o filme
apresentando como numa casca de nós, como a gente fala, né? As principais questões presentes no contexto sociocultural atual. O fundamentalismo, a xenofobia, o racismo, o horror à diferença, grupos de estrutura fundamentalista, processos de exclusão, radicalidade da violência, dirigida contra o outro, contra o estrangeiro, como estranho. Movidos pelas instâncias ideais e pelo narcisismo das pequenas diferenças, a gente tem presenciado no mundo atual conflitos cada vez mais intensos. Talvez a gente possa pensar que esses grupos projetam em seus oponentes justamente aquilo que eles não conseguem conter dentro de si mesmos, né? E que agora retornam modificados, travestidos de ódio e violência. Tais questões estão entranhadas no inconsciente social de diversos grupos no mundo contemporâneo. E essas questões têm chamado a atenção de psicanalistas que cada vez mais são convocados a se posicionarem, né, na investigação dos processos de subjetivação, construção de alteridade, mas também intervenções em relação aos dilemas da humanidade. Então, gente, super obrigada e desculpem se eu falei demais, agora vamos conversar. Muito bom, Carla. Acho que você levou a nossa perspectiva sobre esse filme para um outro caminho, né? A gente estava como os integrantes daquela comunidade, né? É ou não é pedófilo, ele tem ou não culpa, e aí você nos trouxe a possibilidade de pensar o momento atual que nós estamos passando enquanto grupo, né? Um grupo de massa, e fazendo uma contraposição com aquele grupo, né? E eu acho muito interessante isso, porque... E também nos cobra, né, um posicionamento enquanto psicólogos e psicanalistas frente a tudo isso que está acontecendo, né, à nossa frente. Né, está acontecendo neste momento. Não vai acontecer e nem é do passado. É agora, né? Eu também fiquei com ouvindo você falando, e eu não tive como não pensar no Pichon, né? Quando você falou dos papéis e do bode expiatório, e aí eu fiquei pensando naquele vetor que é da pertença, né? Do quanto que essas pessoas dessa comunidade e agora, atualmente, as pessoas precisam se sentir pertencentes a um grupo. E com isso acabam perdendo a sua própria identidade ou não refletindo sobre sua identidade e a formação da sua personalidade, né? Então, acho que daria para a gente pensar desse viés também, né? A necessidade Claro, com do certeza. pertencimento. Até porque o Pichon falava uma coisa muito interessante, que é a história que você tem que criar um ecro comum, né? Para você poder trabalhar, mas isso também tem um risco, né? Porque o ecro comum é um ecro em que as pessoas possam preservar as diferenças, né? Porque se fica todo mundo igualzinho, fica fundamentalista. Isso é um risco que a gente corre, né? Não só na extrema direita, que isso fica muito claro, mas na esquerda também, né? Enfim. Muito bom. Então é isso, pessoal. O microfone está aberto. Queria falar um pouquinho, não vou ficar muito tempo, então eu queria já aproveitar logo. Primeiro, super bacana, Carla. Estou aqui muito alimentado com a quantidade de conceitos que se articulou no filme. Eu, em particular, acho que tem uma questão muito contemporânea, que é a relação entre uma comunidade e a verdade, ou, no caso, a mentira, no caso do filme. Sim. E foi muito gozado que, ao mesmo tempo que eu lembrei da escola de base, a Ângela também. Então, nós dois postamos a lembrança, né? Eu não resisti. Porque é como se você construísse aquela unanimidade e você deu uma explicação
em torno de uma mentira que cabe muito bem, que é um fundamento na sexualidade, nos recalques, Uhum. né? E eu fico pensando que a gente justamente está vivendo essa estrutura, uma das estruturas, mas é uma boa explicação, porque o nosso presidente eleito, ele faz um movimento constante de uma referência à sexualidade de um lugar que é quase como uma erupção de algo muito recalcado, que são piadas inadequadas, são críticas homofóbicas ou coisas escatológicas, né? E aí você tem uma comunidade que ataca todo um pensamento em torno das possibilidades de haver trânsito da sexualidade na sociedade. E tivemos alguns momentos recentes, eu lembrei da escola de base no primeiro momento, mas eu me lembro daquele caso da menina que foi estuprada, que estava grávida e queria fazer um aborto. E que a nossa ministra, na época, expôs a menina em nome de de uma radicalização contra o evento. Não só uma questão moral do aborto, mas era, na verdade, muito disso que você pontuou, eu achei. De que como assim que uma criança está envolvida numa relação sexual com um adulto, sendo estuprada, e o adulto, portanto, tem desejo por essa criança. Quer dizer, aquilo precisava ser destruído, né? E aí foi em busca de destruir a menina, como eu vejo. Claro. Né? Então, eu achei isso muito interessante e muito importante. Né? Como, no final das contas, né? Se você não trata dos impulsos recalcados, né? De uma maneira estruturada, né? Psiquicamente, socialmente estruturada, eles vão te pegar pelas costas, né? Eles retornam via agressividade, por isso é que tem a polaridade, né? Sexualidade e Exatamente. agressividade. Então, Né? eu achei preciosa essa interpretação. Obrigada. E a última coisa que eu queria pontuar, que eu acho que é também precioso do filme, é a ideia de que crianças são anjos de candura, né? Porque a criança protagoniza uma maldade em nome da sexualidade que não foi aceita, né? E é evidente que dentro de um contexto social de recalque tão profundo que ela tem que fazer aquela maldade. Mas eu acho que também tirar essa imagem de que criança é o bem encarnado, né? É um dos méritos do filme. É muito, eu acho que você trouxe também uma coisa importante, que é a questão da verdade e da mentira, né? Que na massificação, né? E nos grupos totalitários, no populismo, no fascismo, como a verdade ela é torcida para encaixar dentro daquele grupo social. Então, tudo após pró-grupo social, né? Obrigada. E aí, Cristina, vamos lá? Cristina trouxe aqui uma coisa do meu filho que eu nem sei o que é, Cristina, fala lá. O Renato Pena me apresentou o relatório de Brodeck. Recomendo a todos a ler. Eu li em quadrinhos, porque a minha conversa com o Renato Pena é em quadrinhos. Mas é pesadíssimo e é exatamente essa questão que acabou de se falar agora, o encobrimento da verdade. Uma comunidade inteira, né? Ela disse, não, isso não aconteceu. Né? Não, isso não existiu. E eu fiquei pensando, mas eu pensei nesse relatório de Brodeck, que é belíssimo, tem a ver com os rostos também, Carla. Aliás, a sua apresentação me fez pensar muito mais coisas sobre o filme, e eu já fiquei muito incomodada com o filme. Né? Muito incomodada, muito. Né? Muito incomodada com psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, não importa a profissão, mas importa a maneira dele falar, e muito mais incomodada porque eu resolvi fazer uma pesquisa na internet. E o que eu li me incomodou muito mais. Eu queria que você comentasse a respeito. Eu li assim, tal
tal cena, um fulano, eu não vou citar o nome, que até esqueci, faço questão de esquecer, ele disse, ele era um pedófilo, o personagem era um pedófilo, e essa apresentação, isso, fala sobre isso. E quando eu te falei sobre Clara, é porque eu acho que realmente a personagem mais massacrada nessa comunidade são as crianças. E o Marco, Marco? Também é. Sim, também. Né? Porque ele é inserido numa comunidade, né, predatória. Né? E foi isso que aconteceu com o pai dele. E o pai dele entrega esse troféu, né, predatório para ele. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, dessas sociedades que eu vejo agora no Brasil, no Rio de Janeiro, se proliferando. Era assim, mas eu estou vendo que é muito maior agora, clubes de tiro, né? Jovens dizendo que o hobby é atirar. Então, isso me preocupa bastante, porque não é uma questão cultural nossa. Né? É uma questão isso está importado, Exatamente. Tá importado. Então, eu queria que você comentasse sobre isso também e sobre as patologias, porque a Clara, evidentemente, né, me pareceu, eu fiquei muito incomodada com isso, é uma menina que ela vai se ajeitando conforme o establishment, né? Ela vai sobrevivendo, né, Cristina? Ela vai sobrevivendo porque naquela comunidade, se você não se adapta, você morre, você vira caça, né? Então, eu acho que isso é muito uma coisa que marca bastante esse tipo de... os processos de pseudoespeciação. Eu não sei, eu anotei aqui e não falei. Eu devo ter pulado uma parte que eu falei. Eu acho que esse conceito é importante. É um contexto do Erik Erikson, né? Que a gente tem um certo preconceito que não lê, porque não é tão... não precisa assim. E ele era maravilhoso. Então, esse conceito de pseudoespeciação é um conceito que ele diz que em determinados grupos e sociedades você vai fazendo um processo de objetalização do outro e rejeição do outro e projeção do outro, e você vai fazendo uma transformação dessa pessoa de um ser humano para um animal, para um rato, para um verme, para um vírus, para enfim, alguma coisa. Então, quando eu li, quando a gente foi para a África, eu e Cristina fomos para a África, né? Eu logo depois, eu estava lendo sobre Ruanda, né? Aqueles genocídios de Ruanda. Então, eu li uma entrevista, eu assisti um filme, uma entrevista de um homem que tinha sido um daqueles assassinos, né? Matou muita gente. E ele vai contando como existem vários degraus de desumanização, né? Que vão acontecendo, né? Para um ser humano passar a ser um animal e depois um verme. E isso tem sido estudado para justamente pensar esses grupos, né, fundamentalistas e totalitários e os terrorismos. Isso surgiu muito em função disso. Então, tem muita coisa na psicanálise sobre esse tema. Eu acho bastante interessante. Eu vou perguntar aqui em casa, é muito engraçado, né? Porque santo de casa não faz milagre. Então, o outro participante da casa não assistiu. Eu falei, vamos lá, você vai gostar. E eu também nunca soube desse livro. Então, mas, vamos Carla, ter um diálogo aqui. É exatamente isso, que é esse silenciamento de situações, que foi exatamente o que você trouxe, né? Em relação... eu acho. Existe um silenciamento dessa tensão, dessa pulsão sexual existente, e que tem que ser fechada, né? E aparece lá na caça, nessas brincadeiras... desculpe, mas machistas, no meu entendimento, né? E é muito, nossa, como me lembrou, é muito isso, e como é que a gente tem que ficar atenta a essas situações e atenta a essa geração, porque eu acho que o Marco,
vai acabar repetindo essa... Sim, eu acho que a gente vai acabar repetindo muito, porque a gente não tem muito como elaborar. Mas eu acho que a questão que você está falando da arma, quer dizer, toca, eu já vou passar para você, Joaquim, mas eu acho que é um outro ponto que a gente não pôde explorar muito, mas que é isso que eu gosto muito dessa teoria do Hopper, porque ele pega na psicanálise a questão do desamparo e ele pega da relação com o ambiente, do desamparo do ambiente. Então, a gente está vivendo um momento hoje que estamos muito desamparados, né? A gente falta Estado, falta instituição, falta emprego, falta trabalho, falta a gente, vamos dizer, olha o meu pensamento, eu vou aproveitar agora o mês de dezembro, porque vem o Réveillon e daqui a pouco vem o Carnaval e a gente vai estar infestado de Covid de novo. Então, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer antes disso, porque até lá ainda dá, né? Então, não é uma coisa, quer dizer, eu penso isso, mas muitos acreditam que a Covid acabou. Então, uma das coisas que acontece quando a gente está muito desamparado, e existe uma falha na dependência básica, é que a gente regride. E a gente regride e passa a ter funcionamentos bastante primitivos. O Hopper estudou isso via Francis Tustin, né? A gente passa a experimentar angústias de aniquilamento enormes, angústias de fragmentação, angústias de despedaçamento, de explosão, etc, etc, etc. E as defesas que a gente encontra são muito relacionadas a processos de encapsulamento ou encriptamento, que a gente se fecha, né, e cria núcleos, né? Ou então a gente vai escoando através de acting out, de enactments, né? Então, eu acho que essa coisa toda da arma, né, das armas, já que eu estou tão desamparado, eu vou arrumar alguma coisa que vai me proteger e vai fazer com que eu me sinta muito potente, quase como que uma transformação ao reverso, né? E aí a gente pode também pensar muito nessa, para manter a coesão, a agressividade vai aumentando. Aí chega uma hora, ela começa a ir para fora, escoar das formas mais sofisticadas. Já é a segunda vez que me lembro aqui. Vocês lembram do horror que é aquela mulher, um nazista desses de Auschwitz, que fazia copas de abajur com tatuagens de peles de judeus? Quer dizer, quer ver que coisa mais bizarra, nojenta, horrorosa, né? Quer dizer, mas isso é um alto nível de sofisticação, de agressividade e pseudoespeciação, né? Enfim. Então, eu acho que a gente precisa se encontrar, discutir, trocar, né? Enfim. Então, Joaquim, e depois o Anderson colocar uma coisa aqui. Vamos lá, Joaquim. Na verdade, assim, acho que você já deu um show aqui, já arrasou falando bastante da questão dos grupos e tudo mais. E claro que como a gente sempre quer o teu escrito depois, né? Se for possível, né? Aqueles que já chegam pedindo coisa, né? Coisas do impossível, assim. Para a gente poder degustar mais. Mas principalmente nesse caso, porque assim, eu não tinha visto esse filme ainda, né? E eu vi ali ontem à noite. E eu queria falar mais, assim, na verdade, da experiência emocional vivida por mim durante esse filme, né? Eu acho ótimo, até porque o Anderson também tem umas coisas para falar. Que eu quero... Isso, como a gente estava falando um pouquinho Exato. antes, o Anderson também. E assim, eu fui me pegando nessa tensão desse filme, né? Crescente, né? E chegou num determinado ponto que eu disse, bom, mas por quê, né? O que é que está me pegando? Onde é que eu estou torcendo, né? E eu vi que eu estava torcendo para que a verdade se estabelecesse, né? E por um flash, por um momento muito curto, eu cheguei a duvidar se ele seria ou não um pedófilo, né?
E aí eu estou aqui invertendo aí a tua fala, que foi para a questão do grupo, e trazendo para a pedofilia, né? Porque foi exatamente a partir do que eu fui pensando, né? E aí eu fui, a minha cabeça muito enlouquecida, eu fui pensando algumas coisas aqui. O Winterberg, ele funda o Dogma 95 junto com Lars von Trier, né? O Dogma 95 foi um movimento do cinema nórdico, mas principalmente dinamarquês, né? Que vai exatamente trazer essas características mais do pessoal, do individual. É um cinema que vem, é um movimento do cinema que vem para romper com aquela coisa hollywoodiana, né? Toda muito bonita, né? E acho que não é à toa que eu termino o filme com a frase do humano demasiadamente humano na minha cabeça, né? E como eu acho que esses dois, tanto o Lars como o Winterberg, eles são os fundadores, né? E nada melhor do que esse estilo de cinema para mostrar o humano. Todas essas perversões, né? Todas essas, que no final, todo esse movimento grupal também a gente pode pensar pela questão da perversão, né? Todo esse movimento que vai acontecendo ali em torno da pedofilia e da necessidade desse bode expiatório, eu fui fazendo algumas digressões aqui. Então, uma coisa que me chamou a atenção foram os nomes, né? O nome do Tel, né? Que Tel é Deus, né? No latim, né? Ou a divindade, né? E que é o pai da menina, né? E que parece uma coisa bem, bem primitiva, né? Tem um aspecto físico dele, né? E essa coisa toda beberrona, machista, esse masculino tóxico, né? E o nome do Lucas e do Mateus, né? Que daí Lucas e Mateus são evangelistas, né? O Lucas como médico e o Mateus não sei o que ele era, mas o Lucas, como eu sou médico, eu sei que o Lucas era médico também. E fiquei pensando, será que isso tem alguma coisa a ver com o Velho Testamento, esse Deus inicial da lei de Italião, e Lucas e Mateus que ficam se imolando como cordeiros do Novo Testamento, né? Os ditos discípulos de Jesus, né? Então, fui fazendo aí algumas viagens nesse sentido. Eu não sei se faz algum sentido para vocês. Eu estou trazendo dúvidas mesmo, né? O Mateus não era o cobrador de impostos? Acho que sim. Não sei. Mas é uma boa também para pensar. Sim, né? ele era cobrador, ele era publicano, cobrador de impostos do rei Herodes Antipas. E aí, caminhando para a cena final, a questão do tiro, eu fiquei também nessa coisa investigativa, pensando quem é aquele que vai lá dar o tiro, né? Final lá na caça, né? No Médici, né? No Marcos, que parece ser pelo shape ali, parece ser o irmão da Clara, né? E aí eu vou para esse lugar, é o irmão da Clara. É o irmão da Clara porque em algum momento ele também foi abusado, sabe de alguma coisa, até em relação ao próprio Lucas, ou porque ele era o perverso que mostrava pornografia no celular para a irmã dele e ele que mereceria, entre aspas, o tiro, né? Uhum. Então eu acabei pegando mais, claro, fui pensando toda essa questão do grupo e dessa necessidade desse bode expiatório, esse depósito de todas as nossas perversões, né? Todas as nossas perversões estão contidas e de alguns não, né? E fui pensando muito nisso. Por que eu estava ali? Tentando procurar a verdade, né? Angustiado porque o outro estava sofrendo, e a pergunta que me veio foi: bom, mas quem garante que ele realmente não teve uma cena de abuso, né? A gente só vai vendo alguns lados, né? Mas e aí? Será que não teve de fato uma cena de abuso?
É claro que isso não é o fundamental na discussão aqui para a gente pensar no grupo. Ao final, o que Mas o interessa Anderson para mim também é o pensou aí a final. mesma coisa. O Anderson também pensou a exatamente. mesma coisa, então não é à toa, porque essa É. linha de pensamento tênue, né? Ela está aí. Isso aí é a tal da história da visão binocular também, né? Um evento que você pode ter duas versões, com certeza. Eu achava que o tiro tinha sido do Theo. Na minha fantasia era o Theo, porque ele viu a filha novamente numa coisa mais sensual, do Lucas pegando ela no colo, e porque eu acho que ele tinha uma relação, digamos assim, muito homo com o Lucas, pelo menos na fantasia, né? Sim, Não sim. sei, né? Mas eu acho que o tal da história do menino faz sentido, porque a gente também não sabe se ele... o que ele fazia com a irmã, na frente da irmã, coisas assim, né? É que eu captei É um ele que olhar mostra a imagem, né, para ela, acho que no celular, no no iPad, alguma celular. coisa assim. Eu captei um olhar do irmão antes da história eclodir, de ódio para cima do Lucas. Então, por isso que eu fiquei com isso. Qual a relação que ele tinha com o Lucas anterior a essa história toda a eclodir, né? Então, por isso que eu fiquei intrigado. Aí eu comecei a observar mais. Eu assisti 2 vezes o filme também, porque eu fiquei mais observando mais o papel do irmão ali, como que ele estava se mostrando, porque isso também é muito jogo do diretor, né? Ele coloca uma posição que ele quer dar ênfase e deixar a gente aí na dúvida mesmo, né, de toda a história. E ao mesmo tempo ele traz a gente muito para dentro da cena, né? O estilo de direção dos dois, tanto do Winterberg quanto do Lars, é câmera na mão, né? Um dos mandamentos do Dogma 95 é a câmera está na mão, ela não está em gruas, ela está na mão para você ter exatamente essa proximidade, o que traz mais a gente ainda para o demasiadamente humano, né? Como a gente fica ali tão misturado, e talvez por isso eu estava ali angustiado pela verdade, né? Coitado desse homem que é inocente e está apanhando tanto, né? Mas é Julgado por interessante nós. como a gente fica querendo, né, a saber, né, qual foi a verdade, ou tomar uma posição, ou tomar uma... Porque a gente não suporta a dúvida, a gente está vivendo um momento hoje que a gente não suporta a dúvida. Então, as pessoas são sugadas para determinados papéis. Quer dizer, não tem nada a ver com o filme, mas eu me lembrei daquela experiência de uma vedete, uma dessas gostosas, não sei se é tiazinha, mulher melancia, que tem né, que disse que foi abusada por um artista, né? Então teve toda uma comoção em cima de foi abusada, não foi abusada, uma mulher que se expõe, se mostrando pode ser abusada ou não abusada. Eu acho que de alguma maneira a Maria Luísa tem o trabalho do Hitler interno, né, Maria Luísa? Eu acho que de alguma maneira o filme fala também, a gente acaba chegando à história esse conceito, né, que a Maria Luísa falou, né, das fantasias, né, e das fantasias primárias, né? Mas eu estou quietinha, viu, Carla? Porque eu passei o dia inteiro falando, eu estou quietinha. Tá bom, mas então depois eu falo um pouquinho. Cristina, vamos lá, que está com a mãozinha levantada. Mas era exatamente sobre isso que você acabou de falar agora, por isso que eu levantei a mão, porque eu acho que o mais importante desse filme todo é essa questão, as fantasias que a gente tem, incestuosas, de perversas, que acabam se explicitando em alguns momentos e que acabam sendo rejeitadas e agredidas em outros momentos, né? E eu não vou entrar nessa história que está na internet, que se foi assédio, se não foi. A gente nunca vai saber. Nunca sei São como aquelas saber. questões que ficam... Não sabemos. E a gente precisa tolerar essa ignorância em relação a isso. Mas uma coisa importante, isso existe em todos nós. Eu sempre me lembro de Marcelo Vinhar, muitos anos atrás, quando estava numa mesa sobre assédio sexual de jovens, e ele disse:
Quem não transou com a mãe na sua fantasia? Né? Qualquer um de nós aqui não precisa responder, só precisa pensar sobre isso. Então, vamos pensar sobre essa violência que aparece em alguns momentos, porque isso não pode ser elaborado, isso não pode ser vivenciado de uma outra maneira. Eu acho que esse filme fala muito sobre isso, e eu acho que o Lucas, ouvindo você agora, eu assisti, né, o filme, nossa, me incomodou demais, mas ouvindo vocês agora, eu fiquei pensando, meu Deus, o Lucas, ele foi um herói, porque ele assumiu e ele foi até o fim, assumindo uma posição, eu não fiz isso. Ele pode ter sonhado, ele pode ter fantasiado, mas ele o tempo todo ele diz, eu não assumi isso, mas no fundo, ele se sente culpado e vai ser punido, né? Por isso que eu queria que você falasse, Carla, um pouco do final do filme, que eu acho que é uma punição inconsciente diante das fantasias. Eu acho que sim. E eu acho que o fim do filme é como se tivesse o seguinte, olha, isso tudo é a primeira parte da história, porque vai continuar igual. Vamos continuar assim, da mesma maneira, porque você seduziu, porque agora recomeçou. Está pensando o quê? Que passou batido, que nós esquecemos, até porque esses tipos de processos de bode expiatório e esses fenômenos, a gente sabe, essas encrencas, quer dizer, nunca mais a coisa volta a ser igual, né? Ele voltou ali meio intimidado com a moça, mas não é mais, né? Por isso que lá na comunidade do Hickman, o pessoal ia embora, não aguentava ficar lá, né? Agora, o bonitinho, isso é o que eu não contei para vocês, ele conheceu a esposa dele lá, era uma assistente social americana que tinha ido trabalhar, e eles se casaram na Rússia, e a certidão de casamento deles foi a número 1, foi a primeira certidão de casamento daquela localidade. Vocês verem o buraco onde o sujeito foi se meter, onde ele aprendeu coisas maravilhosas e que depois pode ser um grande psicanalista que ele foi, mas que morreu jovem, né? Então, a gente aqui não estuda ele, mas não tem a dimensão do quanto os trabalhos desse homem foram maravilhosos. Agora, Maria Luísa, vamos lá, fala um pouquinho do que você falou hoje de manhã. Mas hoje eu estou o dia inteiro falando, eu não aguento mais. E falei, inclusive, sobre isso, mas eu não aguento mais falar. Escuta, então, mas você não pode falar, dar uma palhinha do que você achou? Eu queria saber com que idade ele morreu. O Hickman tinha 61. Morreu jovem mesmo. Ou 59, uma coisa assim. Uhum. O que você quer que eu fale sobre o Hitler? Não, o tal negócio do Hitler, das fantasias. Na verdade, Maria Luísa, tem das fantasias, né? Mas hoje das fantasias primárias e tudo. Mas você não acha que essa história da eleição, dessa coisa do incesto, nesse filme, está muito relacionada com as fantasias primitivas? São para instigar o que a gente tem dentro. Ou seja, as fantasias vão ser instigadas conforme o gosto do freguês. Eu nem me preocupei, sinceramente, para mim, eu falei que interessante, uns vão pensar assim, outros vão pensar assim. Eu fiquei, quer dizer, mas na realidade, o pior é quando é uma história real, como a escola de base, que o El José já estavam apontando, que aí também fico, ali que eu fico, será? Será que é inocente mesmo? Aliás, a gente vive essas histórias, né? Mas por quê? Porque na fantasia ninguém é inocente mesmo. E hoje eu trabalhava uma questão das fantasias destrutivas, como tudo se organiza, os grupos se organizam. E quanto mais defensivamente, mais fusionados são. E é interessante que você falou que o Hickman escreveu um texto de 17, porque a Melanie Klein ela vai falar sobre essas coisas que depois os outros autores vão seguir ela bem mais para frente. É de 1917 o texto do Hickman? Não, ele observou isso tudo em 17. Que bom, que susto e escreveu em 38, mas não se esqueça que eles fizeram análise. Ela fez análise. Ele fez análise com ela. Mas depois de 20. Ele em 38. Tá bom. Agora você tirou o meu susto. Eu falei, nossa, tem
um antecessor da Klein. Mas, Maria Luísa, essas coisas eram conversadas entre eles. Uma coisa é publicar, outra coisa é um que conversa com o outro, que conversa com Abra, com Freud. Ali é um grupinho muito petititinho. É interessante, o que ele está dizendo está nos textos antigos, né? Ele está retomando é muito importante isso, que eles estão retomando agora coisas que entre 40 e 60 os ingleses escreveram. Eu peguei hoje uns textos da Klein, mas eu peguei justamente num curso de grupos, né, para falar do Elliott Jacques, e ele fala isso tudo. Sim. É interessante como o que me chama a atenção é como ficou um tempo parado na escola inglesa essas escrituras, vamos chamar assim. Precisou vir a escola francesa, gastar de falar, agora os ingleses estão há alguns anos retomando, mas eles estão retomando coisas que estavam as sementes e os pés plantados nos anos 40, 50, 30 e pouco. É interessante isso, é muito importante esse resgate. Mas é porque a gente também aqui não tem tanto acesso a muitos desses trabalhos, e os franceses aparecem mais, porque muitos desses trabalhos são realmente pioneiros dos ingleses. Desde que tem internet, a coisa mais difícil é você acessar. Quer dizer, eles estão se preocupando a partir de 80, né? Ficaram um tempo parados. O Hopper, não. Talvez se ele não tivesse morrido, né, Carla? Não, é porque o Hickman fez isso tudo em 61, mas veja bem, o Elliott Jacques... mas não, o Elliott Jacques, ele foi... era contemporâneo de Turquet. O Turquet estudou com o Elliott Jacques. Isso, eles estudaram tudo juntos. Eles eram todos da Tavistock ali. Mas isso que eu acho interessante na Inglaterra, é que eles estão retomando algo que a Tavistock plantou, porque ficou só o Bion dominante, né? Agora estão retomando coisas que são mais, vamos dizer assim, um pensamento que considera a questão do ambiente, mas um pensamento kleiniano também. Sim, porque isso tudo foi escondido, Maria Luísa. Eu acho. Ele escrevia artigos no jornal todo sábado, sob pseudônimo, porque não podia publicar isso na década de 30. Ele escrevia sobre a iminência da guerra, ele escrevia aos sábados no jornal com pseudônimo. Se você for procurar os artigos dele... Na Segunda Grande Guerra, até 80, Ana Sigel escreveu também. Eles escreveram, de repente pararam. Quer dizer, o que aconteceu, a impressão que deu, que o fôlego da escola francesa parou um pouco. Não é só que a gente percebeu. O que a gente tem acesso a coisas de fora, tudo achava estranho, porque é como se tivessem parado com o pensamento kleiniano, não o bioniano. Não, sim, o kleiniano, sim, com certeza. Entendeu? Mas aqui, porque lá fora, não. Uma coisa muito kleiniano ainda, na Tavistock. Sim, mas com relação a grupo, né, que é mais importante isso. Então, Você acha que é mais aqui, Carla? Você acha que é mais no Brasil? Você diz o quê? Em relação a grupo? Esse abafamento do pensamento kleiniano por uns 20 anos, não agora, no final do século passado. Eu acho que é aqui, tem uma implicância muito do grande. Klein individual, em Klein de grupo. Aqui? Não, lá fora. Não, lá fora? Não Antonino Ferro, não o pessoal bioniano, não o pessoal só Klein mesmo, tipo, com esses pensamentos. Olha, isso ainda é forte na Inglaterra, o pessoal da Tavistock, eles são basicamente kleinianos. Muita gente escreve hoje muita coisa interessante na cultura dentro do ponto de vista kleiniano. Por que não tem impacto? Porque aqui a gente não gosta, as pessoas não gostam. Por exemplo, os dois grandes professores da Universidade de Essex são analistas kleinianos, que é o Bob Hinshelwood, que escreve muito sobre grupo, que tem uma produção intelectual imensa sobre grupo, só que aqui só estuda o vocabulário de psicanálise que ele fez. Não chega, né? Não chega aqui o trabalho dele de grupo, né? Depois tem um outro homem chamado Carl Figge. Mas a impressão que eu fiquei que faz coisa, é um kleiniano que escreve tudo, muito.
Não sei, Maria Luísa, eu acho que aqui a gente consome atualmente, principalmente na academia, muito o pensamento francês, aqui no Brasil. Vamos dizer assim, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, o pensamento teórico chique é o francês. Se você não é tão chique, é o inglês. Isso é uma observação que eu faço, entendeu? Eu gostei. Mas é o francês lacaniano, viu? Você tem uns caras que são brilhantes, é lacaniano. Enfim. Então, é muito isso. Então, eu acho que eu não sou... Eu gosto das teorias todas. Você vê que a Chasse Miguel é uma autora francesa. O Pierre Turquet era francês, mas trabalhou na Inglaterra, né? Mas eu acho essas pessoas todas maravilhosas, esses autores. O Pierre Turquet era um sujeito assim incrível, que ele começou a ter que trabalhar na guerra, ele teve que ir para a guerra. É que o que talvez aconteça, será que é isso? Tem obras, mas não tem obras que marquem, que são de fôlego e que são ouvidas no mundo, né? Eu acho porque que tem isso, alguma sim. coisa que aconteceu, porque estava lembrando, né, que antes, quando eles escreviam dos anos 40 aos 80, o pessoal, a 70 mais 70 e pouco, o pessoal da Argentina e o pessoal da Inglaterra se trocavam muito sobre grupos, né? Depois, quando veio, a partir de 60, a escola francesa foi ascendendo, a coisas... Não é que não aparece, não tem artigos, não são coisas que aparecem. Mesmo quando você vai sondar outros autores europeus, você não acha citações intensas, como tinha na primeira metade, até, sei lá, nos 70, eu, quando estudava grupo lá atrás, no Cafundó dos Tempos, era isso, era a escola argentina e inglesa. Mas as sociedades de grupo foram acabando, né, Maria Luísa? Então, esses pioneiros todos foram mudando, e hoje a grupoterapia ela sobrevive muito na universidade, né? Então, por exemplo, esses autores, essa trajetória que eu falei hoje, Hickman, Turquet, Hopper, isso é conhecido aqui, pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas. Assim, quando eu fico estonteada quando eu vejo alguém que sabe, entendeu? Porque aí aqui, agora, depois do período de fechamento das sociedades, entrou o CAES. Então, hoje, o que predomina é o CAES, né? É a visão CAES, do CAES. E o CAES trabalha questões, por exemplo, o porta-corpo do CAES, que é um conceito, né? É muito parecido com o nosso porta-voz e é muito parecido com o roll suction, que é de 1942. Então, esse conceito, na verdade, é do Reddle, é de um americano. Mas o trabalho do Reddle eu não consigo nem em inglês, porque você tem que entrar para uma biblioteca não sei o quê e tem que pagar, e aí eu não vou pagar, estou caçando, né? Então, são essas coisas. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, desculpa hoje não participar Nada. muito, mas eu estou devagar com as palavras. Vamos lá, Anderson. Então, o Anderson é que é o Tchê, na verdade. Eu estou te roubando, Anderson. Tadinho, desculpa, Anderson. Imagine, que isso. Eu estava pensando sobre o porta-voz ou o porta-corpo, né? Porque o Lucas, ele também se colocava numa posição de ficar solitário, né? Parece que ele queria esse lugar, né? Até a casa dele era muito grande, meio bagunçada, né? Então, de fato, ele se identificava um pouco com esse papel, né? Então, isso que eu fiquei... Na hora, quando assistindo o filme, eu já pensei, nossa, ele vai ser o porta-voz, vai ser o bode expiatório de toda a história e ele vai se identificar com esse papel, né? Apesar, assim, de toda a honra dele ter lutado até o fim contra a culpabilização que o grupo fez para expurgar, né, toda a agressividade e a pulsão sexual. Então, isso é muito interessante. Né? Muito interessante. Bom, gente, tudo isso que a gente está discutindo, eu fico sempre pensando, né, qual que é a saída, né? Se a gente fosse pensar fora da caixa aqui, né? Nós vamos chegar lá nessa sociedade, mesmo que demore assim uma centena de anos,
mas aí as nossas gerações continuariam, para a gente mudar essa sociedade ali, daquela cidade, vamos pensar naquela cidade, né? Qual caminho seria? Seria pela escola, seria pela educação, seria por comunidades, seria através da cultura? E aí? Como que qual é a saída para isso, né? Porque a gente apontar... Pergunta difícil. Pra caramba, eu sei que é, né? Mas para a gente aplacar um pouquinho a nossa angústia, né? E pensar se existe uma saída, né? Vamos tentar pensar. Eu não sei, eu acho que uma das coisas que aí, mais uma coisa que a Maria Luísa, sabe? Ah, tá. Maria, uma das coisas que também vem da escola inglesa, Maria Luísa, é que esse trabalho com grandes grupos, que foi o que eu me encantei, que eu não falei muito, essas são as teorias, mas a prática é você juntar 80, 100 pessoas para conversar sem um tema específico. Você junta para conversar, né? E você vai experimentando o diálogo, né? Então, você tem teorias diferentes que falam dos processos psíquicos que estão envolvidos dentro de uma linha mais psicanalítica para entender esses fenômenos muito primitivos, que teoricamente é muito interessante, mas tem uma outra linha que diz que você vai sair do ódio para o diálogo e para a cultura. Quer dizer, você vai pegar pessoas que não trocam, né? Não concordam, e vão colocar essas pessoas para dialogar. E a partir da conversa, você vai começar a criar o diálogo, que é alguma coisa extremamente sofisticada, porque o diálogo envolve a capacidade de você falar, ser ouvido e ouvir o outro. Não são discursos, né? Um faz um discurso, outro faz outro discurso. Essa troca. Então, e aí isso vai, no final das contas, tem a ideia de que vai humanizar a sociedade. Então, isso é que os colegas lá da Valquíria, Grupo Analytic Society, que falam, né? É essa tentativa de fazer, de sentar e conversar. Então, tem pessoas que têm um grupo que está se reunindo online na pandemia todo domingo de manhã. Eu não participo porque domingo de manhã haveria um problema grave aqui, se eu também domingo de manhã ficar, né, todo dia numa atividade. Mas senta para conversar e isso vai criando formas de relacionamento diferentes. Você pode estudar. É muito interessante. Eu acredito nisso, que você possa fazer em comunidades, em hospitais, em sociedades de psicanálise, em sociedades de estudo, né? Quer dizer, por exemplo, como se vocês aí nos caminhos da psicanálise reunissem, sei lá, não dá para toda semana, mas todo mês, todo mundo que faz parte que trabalha, ou que participa, aluno, ou que estuda, se reúne para conversar sobre qualquer coisa, entendeu? Então, isso tem toda uma teoria por trás, porque senão você não sustenta, entendeu? Mas é isso que, para mim, é isso que eu acredito. Mas, sendo sincera, isso, assim, esse último livro que eu escrevi, eu termino assim, é um vagalumezinho numa noite escura, mas vários vagalumes trazem um pouquinho de luz, né? Muito boa, muito boa. Sejamos vagalumes, então, né? Muito bom. É isso. Então é isso, gente. Ainda vamos criar espaços para a fala, né? Que através da palavra, que ela seja veículo das emoções, dos sentimentos. Eu acho que estamos carentes de espaços, né? Eu acho que agora utilizando mais, né, os recursos tecnológicos, a gente tem mais possibilidades de criar esses espaços, né? Um pouco menos de toque, de uma relação próxima, do abraço, que é tão importante, né?
Mas, veja só, hoje a gente está aqui no conforto da nossa residência, trocando e colocando para fora, né, nossas angústias e refletindo sobre elas através de um filme. Então, que a gente seja vagalumes dessa maneira também, né? Que eu estou vendo na minha tela muitos vagalumes. E Anderson não estaria aqui hoje se não fosse o online, né? Porque não teria conhecido a Sandra, o Elges, a Maria Luísa, o Joaquim, não teria, através deles, conhecido vocês. Muito bom. Legal. Então, é muito isso, né? Vamos tentando, né? Agradeço muito, muito para vocês pela oportunidade de falar sobre esses assuntos que me são muito caros, mas que, como são muito desconhecidos, as pessoas não se interessam muito, né? Quer dizer, o que a gente não conhece, a gente não existe, né? Exato. Um trabalho aí para fazer, né? Muito obrigada, gente. Adorei. Legal, muito obrigada. Gente. Obrigada a vocês todos. Obrigada, Carla. Foi um prazer te ver. Obrigada. Fale. Vamos ver quando vai ser a próxima, né? Vamos ver. Anderson, muito obrigada, viu? Você vê que eu sou entrona, né? Quando eu vi, eu falei, não, eu não sou a coordenadora. Desculpa. Não. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou assim. Eu não passo por mal. Que isso. Muito bom. Muito bom. Acho que precisamos fazer mais, né? Falar mais de grupos, encontrar filmes que possa trazer essa reflexão, né, Carla? Eu sou apaixonado por esse assunto, então sou suspeito para falar. Então. O Anderson é meu parceiro de grupo. Que legal. Coordenação de grupo. Legal. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de semana a todos. Obrigada. Muito obrigada a todos. Até a próximo evento. Estou esperando. Obrigada, Cristina. Cristina. Agora a Cristina já está na lista. Aliás, Cristina, posso falar? Posso fazer um marketing? Pode. Cristina é uma pessoa que conhece muito, trabalha muito com idoso, tem uma tradição muito grande. Talvez, quem sabe, um filme sobre idosos, hein, Cristina? Eu estou dando uma de jabazinho. Vai ser ainda mais complicado do que a caça. Ai, meu Deus. Não, tem um ótimo, que tem livro e filme, com a Jane Fonda. Opa! 7 noites? Não sei, não me lembro do nome. Espera um pouquinho. Aí, ó, já deixa como... Nossas Noites. Noites. Sim! É maravilhoso. E o Robert Redford. Você está esquecendo o Robert Redford. Sim, claro. Dele. Não falta. Aí, Cristina. Mas o livro é melhor, o livro é diferente. Sempre vai deixar algo em aberto, porque eu acho que isso aqui é Pronto, importante. Eu gostei muito aqui isso, né? A gente pensa coisas e sempre tem algo mais, né? Sim. Bom, Tá muito obrigada, Cristina. Está ótimo, gente. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Carla. Obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Muito obrigada, viu, queridos? Muito obrigada mesmo. Eu adorei o espaço, sou metida.